Meu nome é Maria Isbela Gert Landel de Moura. Meu marido, Silvio Roberto Landel de Moura, é sobrinho neto do padre descobridor do rádio, padre Landel de Moura. Nós, quando casei, em 1969, eu desconhecia a história do padre Roberto, que era o descobridor do rádio. E logo no início do casamento, eu recebia visitas do Sul e, precisamente, um sobrinho neto do padre, o Inácio, me visitava muito e gostava muito de contar a história do padre Roberto Landel. E eu comecei a me encantar pela história. E, através dele, eu fui conhecendo como ele vivia, quem era ele, os seus experimentos, e para mim era uma descoberta inédita isso. E essas visitas todas que eram frequentes, eu fui conhecendo quem foi o padre Roberto e me encantei, fiquei apaixonada pela história. Com o passar do tempo, eu comecei a procurar onde tinha algo para eu ler, para eu me informar melhor. E foi quando foi caindo em minhas mãos alguns livros antigos. E até que, ultimamente, eu tenho agora as obras do biógrafo do Hamilton. E isso me completou a história do padre Landel. E eu tenho, inclusive, eu sou viúva hoje, e nós temos 3 filhos, Isbela Landel de Moura, Roberta, que tem o nome de Roberta, tem algo a ver o nome Roberta, e meu filho caçula, Silvio Roberto Landel de Moura. E eu consegui ir passando essa história para os meus filhos, que começaram também a se apaixonar. E no caminho nós fomos encontrando pessoas que estudaram o padre, e eu procurava essas pessoas para saber mais sobre ele, porque até então a biografia era pouca, e então era pouca coisa que eu conseguia ler. E participei de diversos eventos de comemoração do rádio em São Paulo, inclusive dei alguma entrevista para o MEC, e com isso o encantamento ia aumentando cada vez mais. E hoje eu sou uma apaixonada pela história toda do padre. E talvez também pela minha profissão, eu sou da educação, me preocupa muito que essas novas gerações não saibam, não conheçam a vida do padre, a vida, a obra, as descobertas, e contextualizar a época que o padre viveu. Era um homem de vanguarda, super inteligente, porque sem essa comunicação toda que temos hoje, naquela época, o que ele conseguiu, é até um exemplo para as nossas crianças hoje, que tudo é possível, que basta ter essa vontade de acreditar, de ter essa esperança, que eles vão conseguir descobrir coisas também. Eu pergunto, qual foi a minha ligação com o padre? Porque eu desconhecia que o padre era o descobridor do rádio. Mas o padre tinha um sobrinho no Sul, o Inácio, que tinha um filho em São Paulo. Por esse motivo, o Inácio vinha muito a São Paulo. E ao vir a São Paulo, ele me visitava muito, eu era recém-casada, ele vinha muito em minha casa. E talvez por esse meu interesse, por ouvi-lo falar do padre, ele também tinha interesse em falar, ele gostava de falar do padre Landel de Moura. Então foi aí que começou, quando eu comecei a conhecer a vida do padre, foi através do Inácio, do sobrinho do padre, que vinha muito em casa e me contava sobre ele. E foi aí que eu comecei a descobrir quem era o padre, o que ele fazia, e comecei a procurar livros que falassem sobre o padre, e colhi informações. Eu não tinha muita informação, a não ser essa informação oral, via oral, do parente, né? Então, essa era a minha ligação primeira sobre o padre. Hoje, por exemplo, eu tenho os livros do Hamilton que consigo me debulhar em cima e pesquisar, tudo bem, mas naquela época eu não tinha isso. Agora, por exemplo,
o que eu diria hoje? Que o que ele foi, esquecido por todo esse tempo, um homem de vanguarda, um homem à frente da sua época, deveria ser homenageado, conhecido, toda a sua obra, a sua vida. E o que eu mais gostaria hoje, que o Brasil todo e fora também, as crianças conhecessem quem foi esse descobridor do rádio. Tudo que ele passou, porque era uma pessoa humilde, não tinha condições, tinha muitos obstáculos na sua vida para fazer essas descobertas, e como ele venceu tudo isso. E é um exemplo para as nossas crianças hoje, que talvez não tenham também facilidade de pesquisa, de estudo, ver que alguém com todos esses problemas, essa vida difícil, conseguir fazer essa grande descoberta. Aliás, não só o rádio, ele foi precursor de muitos estudos. E outra coisa, que a ciência não é inimiga da religião, que elas podem caminhar juntas, que aliás deveriam caminhar juntas. Então isso é possível se você tem fé, esperança, caridade, persistência e correr atrás do seu objetivo. Querer é poder. E é isso que eu queria passar para essa juventude toda, para essas crianças que estão aí, que pesquisando, eles vão descobrir coisas e vão crescer nessa, saber quem foi esse brasileiro. Que eu acho que nós devemos, a gente tem essa dívida a pagar com o padre. Não teve esse prestígio na época, que hoje as nossas crianças devolvam a ele o valor que ele tem na vida, na história do Brasil. Era o que mais gostaria, que as nossas crianças conhecessem quem foi, suas obras, e valorizassem um descobridor brasileiro que teve poucas condições de vida e conseguiu o tanto que ele fez. Sou Hamilton Almeida, jornalista e pesquisador da vida e obra do padre Roberto Lândio de Moura há mais de 40 anos. Comecei a estudar a vida do padre Lândio quando eu ainda era estudante de jornalismo na Fundação Armando Álvares Penteado. Foi numa aula da cadeira de rádio com o professor Júlio Zapata que eu e os demais alunos ficamos sabendo pela primeira vez que quem havia inventado o rádio havia sido um brasileiro, Roberto Lândio de Moura, e não o italiano Guglielmo Marconi, como todos nós havíamos aprendido na escola. O que mais me marcou foi que nessa aula o professor insistiu que havia muitas coisas ainda a serem descobertas. Havia apenas um único livro publicado, de autoria do gaúcho e jornalista também, Hernani Fornari, que foi contemporâneo do padre Lândio. Ele que resgatou pela primeira vez os feitos do padre Lândio, né? Que ele estava totalmente esquecido já, né? Ele publicou esse livro em 1960 e foi o livro que mostrou que o padre Lândio havia de fato inventado o rádio. Mas, como esse professor havia dito também que muita coisa ainda seria descoberta, eu fui pesquisar, comecei pesquisando em Mogi das Cruzes, que ele havia sido pároco lá. Foi onde encontrei um ex-coroinha, Benedito Olegário Berti, que me deu informações que eram inéditas na época. Inédita eu digo porque não estava no livro do Fornari, que era o único documento, né, assim, existente. Que havia conhecido o padre, que viu o aparelho de rádio. O Hernani Fornari, ele conheceu o padre Lândio quando ele, Fornari, era adolescente. Ele via o padre Lândio passar pelas ruas do centro de Porto Alegre e se falavam coisas a respeito dele, né? Que não pareciam coisas meio fantasiosas, que era um padre inventor. Já diziam que o padre havia inventado o rádio, mas ninguém sabia direito, né? Mas havia esse rumor na época. E depois que o padre faleceu, em 1928, ele começou a pesquisar, e aí ele descobriu que ele de fato havia, né, inventado o rádio, obtido patentes no Brasil, nos Estados Unidos. Foi ele que, então, primeira vez resgatou esses documentos, né?
Então foi assim que o Fornari despertou. Foi a curiosidade, né? Curiosidade de jornalista, também pela curiosidade de jornalista que eu comecei a pesquisar também. E como encontrei algo novo, eu continuei, né? Continuei essa pesquisa e foi como se fosse formando um grande quebra-cabeça, foi juntando outras partes, né? Com mais informações inéditas em relação ao livro do Fornari. O Roberto Lando de Moura, ele demonstrou interesse por essa área de comunicação, sabe-se lá por quê, de uma forma ainda muito precoce, né? Porque aos 16 anos ele construiu um telefone. Estamos falando do ano de 1877 em Porto Alegre. E o telefone fixo, né, que chamamos hoje de telefone fixo, inventado pelo Graham Bell, foi inventado em 1876, ou seja, um ano antes desse experimento que o padre fez. Então é muito curioso isso, né, que demonstra já que ele tinha um talento já para essa época. Aí quando ele foi estudar em Roma, no seminário, foi ele e o irmão Guilherme, eles foram estudar para se formar como padres no Colégio Pio Latino-Americano. O Roberto, fez o curso de Física e Química na Universidade Gregoriana. Então, nesse momento, ele foi se atualizando com o que havia de mais moderno na física naquela época. E o que existia nessa área de comunicação era os aparelhos com fio, né? Existia o telégrafo com fio, inventado pelo Samuel Morse em 1837, e o telefone com fio, que hoje nós chamamos de telefone fixo, do Graham Bell, que é de 1876. Faltava entrar na era do sem-fio, o wireless. Quem deu um passo importante nisso aí foi o italiano Marconi, mas o Marconi inventou um aparelho chamado telégrafo sem fio, que justamente transmitia sinais telegráficos, que foi chamado também de radiotelégrafo, transmitia sinais telegráficos em código Morse. Agora, quem transmitiu a voz pela primeira vez no mundo, a voz e sons musicais, foi o Padre Landel. Essa era a grande diferença entre ele e o Marconi, porque quem se destaca nessa área de voz, na época, foi o físico canadense Reginald Fessenden. Mas o Fessenden fez um experimento após o Padre Landel. A primeira experiência de transmissão de voz e música sem fio da história foi feita no dia 16 de julho de 1899 em São Paulo, quando o Padre Landel estava no Colégio das Irmãs de São José, que era o Colégio Santana, hoje tem outro nome. Ele era pároco da capela que fica ao lado, Capela Santa Cruz, que era a igreja matriz de Santana, zona norte da capital. Dali ele transmitiu a voz até a Ponte das Bandeiras, onde havia um outro aparelho, né, que transmitiu a mensagem de retorno. E as primeiras palavras ditas por esse aparelho foram: toque o hino nacional. Aí ouviu-se o som do hino nacional. Esse painel mostra as grandes diferenças entre o Padre Landel e Marconi. Numa entrevista que Marconi deu ao The Evening World, em Nova York, 23 de janeiro de 1903, o repórter perguntou para o Marconi: é possível telefone sem fio? Marconi deu de ombros. Talvez seja para curtas distâncias. Eu não acredito que algum dia conseguirão potência suficiente para telefonar sem fio a grandes distâncias. Padre Landel deu uma entrevista ao The New York Herald, também em Nova York, em 12 de outubro de 1902, nos Estados Unidos. O repórter perguntou para o Padre Landel: qual a distância que pode alcançar o seu invento? Padre Landel disse: praticamente infinita. Além disso, o Padre Landel acreditava, usou e recomendou as ondas curtas para aumentar as distâncias das transmissões. Já Marconi não acreditava e dizia não ser possível. Outra coisa foi que Padre Landel era pobre e não tinha apoio financeiro, governamental e privado. Marconi vinha de família rica, tinha dinheiro
e apoio financeiro do governo e privado. Padre Landel vivia longe dos centros científicos da época. Marconi vivia no centro científico da época na Europa. Padre Landel construiu todos os seus inventos sozinho, peça por peça. Marconi tinha um laboratório de ponta e assistentes. Padre Landel era padre e viveu no Brasil durante o positivismo, onde a ciência havia virado o carro-chefe do governo, não mais a religião. Marconi era um businessman, era um homem de negócios, focado em lucro. Padre Landel não, queria trazer isso pro Brasil. Então essas são as grandes diferenças e mostra que a história do padre deixa a história muito mais significativa de ter transmitido a voz sem fio na época. A maior diferença entre os dois foi que Marconi transmitiu sinais de código Morse sem fio, a radiotelegrafia. Letra por letra. Esse código Morse está dizendo: o Padre Landel foi inventor do rádio. É isso que acabou de dizer em código Morse. Agora a diferença do Padre Landel: ele transmitiu a voz sem fio, a radiotelefonia. Aqui está uma reconstrução da primeira transmissão de rádio nos Estados Unidos em 1920. Isso foi o que o padre transmitiu. O Padre Landel fez 2 experiências públicas em São Paulo, capital. Essa de 16 de julho de 1999 e uma segunda no dia 3 de junho de 1900, quando ele fez uma experiência na presença do cônsul britânico. E em 1999 ele convidou autoridades científicas, empresários e a imprensa, que também testemunharam. Quer dizer, sempre houve testemunhas e foi divulgado na imprensa comprovando o êxito da transmissão. Como ele não conseguiu o apoio necessário no Brasil, ele decidiu tomar uma atitude ousada, né? Que é ir para os Estados Unidos para tentar patentear as invenções. Primeiro ele patenteia no Brasil, em 1901, 9 de março de 1901, que é o documento mais antigo que se tem no mundo de transmissão de voz sem fio, né? Mas como não conseguiu nada aqui, ele foi para os Estados Unidos, com a intenção de ficar 1 ano lá, acabou ficando 3 anos e meio. Foi um período assim, difícil para ele, né? Por questões econômicas, que ele não tinha recursos suficientes, ele teve que fazer empréstimos. Um comerciante nova-iorquino que ajudou muito ele, né? Foi seu amigo, ajudou. Provavelmente sustentou ele também, né? Que ele chegou a adoecer lá, sofreu de pneumonia, teve que fazer tratamento em Cuba, ficou 6 meses, né? Naquele tempo as coisas eram assim. Ficou 6 meses em tratamento em Cuba, depois volta para os Estados Unidos para fazer uma experiência lá para comprovar a viabilidade do aparelho, o que ele conseguiu, né? Conseguiu 3 patentes no final de 1904. O Wave Transmitter, que é o precursor do rádio, o wireless telephone, telefone sem fio, que era um aparelho que transmitia a luz, a mensagem através da luz, e um sistema de telegrafia também ele patenteou, que era o wireless telegraph.
assim que ele conseguiu essas 3 patentes, a sua primeira ideia foi voltar para o Brasil. Se ele não ficou lá para tentar comercializar nos Estados Unidos, ele volta para o Brasil com a esperança de que aqui ele seria reconhecido, que iam dar condições para ele, porque ele tinha tudo isso nas mãos, né? Tinha reportagens em jornais americanos falando do pioneirismo dele, tinha as patentes na mão, 3 patentes. Então ele foi destacado para ser pároco em Botucatu, que era uma pequena vila naquela época, né? Era uma cidade que ainda não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha muitos recursos assim. Então ele sai de Nova York e veio para Botucatu. Mas foi em Botucatu que ele redigiu uma petição que foi lida na Assembleia Legislativa, chamada de Câmara dos Deputados de São Paulo. Foi lida, ele pedindo recursos para desenvolver o rádio, né? Se naquele momento isso não foi aceito, obviamente, né? E não deram nenhuma satisfação a respeito, apenas negaram o pedido. Se tivesse sido aceito, São Paulo teria sido a primeira cidade no mundo a ter um sistema de rádio em funcionamento, né? O que acabou não acontecendo. Depois disso, ele se afastou, né, dessas invenções, né? Foi pároco também em Mogi das Cruzes, que aí ele estava desenvolvendo uma outra descoberta que ele fez, o chamado efeito Kirlian, né? Essa energia que circunda os corpos vivos, né? Minerais, vegetais e humanos, né? Que ele chegou a fotografar isso também. E depois foi para Porto Alegre. Aí ele já estava mais ou menos voltado para uma outra invenção, porque ele tinha começado a projetar nos Estados Unidos, em 1904, um sistema de televisão, ou seja, a transmissão de imagem à distância sem fio. Isso em 1904, quando nem existia o rádio. Neste livro, Confissões de um Padre Cientista, compilado das transcrições de Landel, né? Tem uma passagem que diz assim, ó: a radioatividade humana existe, como o amigo poderá verificar examinando estas radiografias produzidas pela radioatividade dos meus dedos polegares. Esta radiografia, muito antes de entrar para o banho revelador, já mostrava os contornos e matizes produzidos pela radioatividade do corpo. Caso singular, esta mesma radiografia, depois de fixada e seca e examinada com o microscópio, mostrava um sem número de pontos luminosos, com os quais emitiram constantemente cintilações semelhantes às do rádio. Então a gente vê através das fotografias, né, tanto nos minerais, dos vegetais, a gente vê esses pontos luminosos. Agora, uma pergunta que ninguém tem a resposta. Que método ele utilizou? Ele fez uma máquina? Que equipamento ele utilizou? Não se encontrou nada referente a isso, pelo menos eu não encontrei quando eu pesquisei. Segundo um sobrinho de Landel, que isso está escrito no livro do Hamilton Almeida, que Padre Landel, quando ele faleceu, foram pegar os pertences dele, tinha uma caixinha preta, e esse sobrinho olhou o que tinha dentro dessa caixinha preta e viu que tinham fotografias comprometedoras, que tinham coisas comprometedoras, no sentido de ver fotografias de pessoas levitando e outras coisas mais. O que ele fez? Ele entregou esta caixinha, na época, para um padre chamado Vicente Scherer. E depois ele se arrependeu. Depois de um tempo, ele voltou lá para pegar essa caixinha e já não tinha mais. O que teria mais dentro desta caixa? Então, nós não encontramos, eu não encontrei fotografias das radiografias como ele mesmo cita, mas ele descreveu tudo como se faz
essas fotografias. Então, ele utilizou sim alguma máquina, algum dispositivo, talvez uma bobina de Runcoff, mas essa é uma pergunta que fica no ar. Bom, Landel era uma pessoa tão misteriosa, né, e ao mesmo tempo tão fascinante, porque ele, como um padre, um cientista, um inventor, ele também tinha o ofício de exorcista. Na época era um ofício que era, digamos assim, aceito na católica, era aceito na sociedade o exorcismo, né? E ele tinha esse ofício e ele gostava muito dessa área. Então tinha uma família lá em Mogi das Cruzes que eles tinham uma menina que tinha problemas psiquiátricos. Na época se chamava histeria, né? E esta menina, ela sofria muito com essas histerias. O padre Roberto Lando de Moura enfrentou muitas adversidades quando ele fazia suas pesquisas no Brasil. Era o descrédito, né, que o cercava, justamente por ele ter sido padre e cientista. Chegaram a destruir os seus aparelhos, porque pensou, né, naquela época, alguns cidadãos pensaram que ele comunicava com o demônio. Não que ele falava com alguém, carne e osso, na outra ponta, né? Mas sim que ele falava com o demônio, porque era uma coisa mágica, né? Essa coisa do sem fio. Muitas pessoas não conseguiam entender isso, que era um invento inédito, se comunicar com alguém sem fio, né? Hoje é muito comum, né? Celulares estão aí, você fala com alguém em qualquer parte do mundo, né? Mas naquela época não tinha nada disso, né? Não tinha nada. Então ele enfrentou essas adversidades e foi perseguido por isso também. Vamos lembrar que quando a República se instaurou no Brasil, houve uma separação entre religião e ciência, né? Os positivistas que inspiraram a República assumiram o poder e para eles a ciência caminhava por um lado e a religião por outro. O padre Lando pensava diferente. Ele quis unir. Ele lutou por isso, né? Por unir a religião à ciência. E justamente por isso ele foi perseguido, incompreendido, não recebeu nenhum apoio. Bom, o padre Roberto Lando de Moura, mesmo com as patentes, ele não recebeu nenhum apoio no Brasil, né? Ele teve a intenção de voltar para os Estados Unidos, onde certamente ele imaginava que poderia concretizar esse sonho de comercializar as invenções, mas nunca pôde voltar. Ou porque não houve autorização, ou porque ele não tinha dinheiro suficiente. Porque saiu de lá muito endividado, muito. Ele chegou a dever uma pequena fortuna para um comerciante que foi seu amigo e que financiou a sua sobrevivência e o processo de patenteamento nos Estados Unidos, né? Sem isso ele não teria conseguido. Mas teve que honrar essa dívida que ele pagou de fato, né? Mas demorou muitos anos. Só 4, 5 anos depois que ele já estava no Brasil é que ele conseguiu zerar essa dívida. É bom também lembrar que os irmãos Landel, tanto ele como o irmão Guilherme, quando eles saíram de Roma também, estudaram no Colégio Pio Latino-Americano, eles também saíram endividados de lá. Que eles não conseguiram arcar com todos os custos da permanência deles lá e os estudos, né? Ele ficou mais de 7 anos lá estudando para se formar padre, né? E o Guilherme, que entrou lá mais novo, ficou 9. Então eles também tinham essa dívida que foi saldada também, ao que se sabe, mas muitos anos depois. Então ele teve sempre esse entrave financeiro na sua vida. Aí quando ele já estava no Brasil pesquisando outras formas de comunicação, como a transmissão de imagens, era já a televisão, e que ele começou a pensar nisso em 1904, quando ele estava nos Estados Unidos. E em Porto Alegre, quando ele vai passar o seu último período de vida, ele também ainda estava pesquisando e tinha a intenção de fazer algum experimento, e que, ao que se saiba, ele não conseguiu realizar, né? Estaria também
mais recursos, né? Recursos de tempo, e não conseguiu. Esse foi um projeto dele que ficou estancado no tempo. E nos últimos períodos da vida dele, ele sempre olhava, então, né, por um lado pela ciência e por outro pela religião. Ele nunca abandonou a sua fé católica, né? Ele foi uma pessoa que se dedicou muito à igreja também. Foi ele que introduziu no Rio Grande do Sul a devoção à Nossa Senhora Aparecida, que não era ainda padroeira no Brasil, né? Mas ele, sabe-se lá por quê, ele levou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para lá e iniciou, né, esse tipo de devoção. E anos depois, quando ele já tinha falecido, que ela foi eleita, vamos dizer assim, né, pelo Papa como padroeira, a Santa Padroeira do Brasil. Padre Landel viveu 67 anos, de 21 de janeiro de 1961, onde ele nasceu em Porto Alegre, até 30 de junho de 1928, que ele faleceu em Porto Alegre também de tuberculose, que não tinha cura naquela época, né? A pessoa que contraísse estaria fadada a morrer um tempo depois, né? Que foi o que acabou acontecendo com ele. Então foi uma pessoa assim muito dedicada tanto à ciência como à religião. Bioeletrografia, ela é uma técnica, essa palavra significa que ela é uma técnica usada para registrar a energia humana, que Landel de Moura batizou de perianto, né? O que é o perianto? O peri é ao redor e o anto é o que está dentro. Peri é o campo áurico e o que está dentro é a flor, é a essência do ser humano, certo? Então nós precisamos de uma máquina para fazer essas fotografias. Na época passada se fazia de 2 digitais, mas hoje, para que nós tenhamos um prognóstico da saúde integral, nós precisamos das 10 digitais. Porque cada digital corresponde a uma parte do corpo físico, psíquico e espiritual. Bom, como é essa técnica? Ela fotografa a energia dos seres vivos através de imagens de ionização dos gases e ou vapores exalados pelos poros, e principalmente pelo sistema celular. As cores e suas estruturas geométricas são resultado das emanações celulares do organismo material, acrescido das emanações oriundas do corpo espiritual, permitindo assim um prognóstico no estado da saúde em geral. Então nós temos aqui um exemplo de uma bioeletrografia aparentemente saudável e aparentemente doente, certo? Então uma mais limpa e a outra mais carregada. Então estas são as bioeletrografias através dessa técnica que são feitas. Elas, para fazer essas fotos, nós precisamos do filme fotográfico. O sistema ainda é um sistema analógico, mas o que dá a importância a tudo isso dentro da bioeletrografia é a leitura que a gente faz. A leitura em todos os seus aspectos, especialmente dentro da questão da mediunidade ou paranormalidade, que é essas 2 meia-luas que aparecem nas fotografias. Na época, Padre Roberto Landel de Moura, ele fotografou seus polegares, e isso está registrado. Ele realmente fotografou os polegares. E este é um dado muito importante que materializa este fato. Não só dos humanos, mas também dos vegetais, dos animais, de tudo que tem energia. Então o perianto, ela é uma energia viva, circulante, que circunda todos os corpos, que tem vida e que tem energia. Lá nesse novo livro, né?
E até de invenções da época, né? Eu consegui detalhes também de como foi o primeiro experimento do Marconi, porque eu sempre pesquisei do Marconi no que havia publicado no Brasil, né? E um dia, sabe, sei lá por quê, eu falei, vou pesquisar no que os italianos publicaram lá, né? E aí eu descobri detalhes também, assim, interessante, né? Que mostram como a radiotelegrafia surgiu, né? O primeiro experimento dele foi de metros, né? Que é aí que ele percebeu que era possível fazer uma transmissão à distância sem fio, mas de sinais, né? Era mandar um né? Um sinalzinho assim só, que foi captado, e o assistente dele na época deu um tiro de espingarda, assim, porque eles não se viam, né? Estavam distantes, não se viam, tinha uma colina assim, e deu um tiro de espingarda para mostrar que tinha dado êxito, né? Então é tudo nessa época, né? Dos últimos anos, da última década do século XIX, que foi quando o padre Landel também fez esses experimentos inéditos, né? De transmissão de voz, de música, que foi o hino nacional que ele escolheu para transmitir. Isso é uma coisa demonstra o lado patriótico dele, né? E que apesar disso ele não foi reconhecido no Brasil e ainda hoje é pouco conhecido. O aparelho dele tem uma bobina de Ruhmkorff, né? A bobina já existia, mas não era vendida, né? Assim, no varejo, né? Você tem que construir uma bobina. O enrolamento da bobina é a coisa mais complicada. Então, isso depende, condição técnica, né? Do tamanho do fio, do diâmetro do fio. E você tem que ir testando para ver até que você chegue num padrão que essa bobina funcione. Tudo isso ele fez certamente com milhares de testes, né? Teste. Então o desafio dele realmente foi imenso para chegar num padrão, né, de transmissão de voz. Se sabe que ele transmitia a voz no que hoje a gente entende por ondas médias, né? Ficava nesse padrão, assim, naquela época não tinha classificação de onda, porque não era necessário, né? Depois é que passou a ter, né, ondas longas, ondas médias, ondas curtas, e ele sabia que as ondas curtas eram possíveis para aumentar a distância das transmissões. Então o avanço que ele deu na técnica foi muito interessante, né? Eu vou falar um pouco disso. Eu falei, a bobina tinha essa dificuldade, porque quem construiu as réplicas do padre Landel também teve essa dificuldade, se bem que hoje em dia, com o conhecimento que se tem, é mais fácil de você adequar, né? Agora se sabe que ele transmitiu, né, na frequência de ondas médias. Naquela época também não havia essa preocupação de ondas, né? Não havia interferência nenhuma. Hoje em dia você tem que ter uma frequência adequada, né? Porque tem muitos ruídos pelo ar, né? Naquela época não, você tinha estava tudo livre, né? Mas ele descobriu também que com ondas curtas você podia aumentar a distância das transmissões. E outra descoberta também muito importante foi que ele usava um tipo de onda chamado hoje em dia de ondas contínuas, que naquela época chegou a se chamar de ondas landelianas por alguns jornais brasileiros, mas eram ondas contínuas. Essas ondas são empregadas até hoje nas radiocomunicações. Quem utilizava o tipo de onda chamado ondas amortecidas, alguns cientistas enveredaram por essa área, mas eles quebraram a cara, porque esse tipo de onda não permitia um alcance maior, né? E essas pessoas que apostaram nessa tecnologia, nesse tipo de onda, como que desapareceram da história, né? Porque não deu certo o que eles fizeram. Deu a curta distância, mas não podia aumentar. O padre Landel, ele já tinha pensado em tudo isso, né? Até que com o emprego de ondas curtas, você aumentaria a distância das transmissões e que podia chegar ao infinito. Isso ele falou no jornal New York Herald de 1902. Ele fez todos esses pioneirismos, né? Tem uma espécie de lâmpada também de 3 eletrodos, né? Que não existia também naquela época. E que ele também colocou um filamento na lâmpada, que seria o 3º eletrodo, né? Que foi inventado depois pelo Lee de Forest em 1907.
mas ele também tinha essa peça já no seu aparelho, que as ondas de rádio podiam chegar ao infinito. Toda a ciência, desenvolvimento da ciência espacial pela NASA, a comunicação entre as aeronaves, entre as sondas e a Terra, tudo foi feito com base em ondas de rádio. Agora estão pesquisando laser, né, para agregar mais. Mas a onda de rádio, quando o homem chegou na Lua, foi tudo transmitido por ondas de rádio. E o padre Landel previu isso já no final do século XIX. Bom, por tudo o que o padre Landel fez, né, que está comprovado, né, cientificamente está comprovado, que foi pioneiro na transmissão de voz e música por ondas de rádio, que foi um pioneiro também ao projetar a televisão, ao projetar uma espécie de teletipo também. Por tudo isso que ele fez nessa área de comunicações, ele merece ser mais divulgado e conhecido, porque ele ainda é relativamente pouco conhecido no Brasil, né? O Brasil reconhece Santos Dumont como o pai da aviação. E o Roberto Landel de Moura devia ser reconhecido como pai do rádio realmente. Mas para que isso aconteça, é necessário que a obra científica dele seja mais difundida nas escolas de todo o país, para que as pessoas saibam e aprendam quem foi Roberto Landel de Moura. E se ele foi injustiçado em sua época, que isso aí também sirva de lição, né? Que o Brasil teve um pioneiro que não foi reconhecido, para que outros pioneiros também que venham para o Brasil, aí, que o Brasil é um país de muitas pessoas criativas realmente, possam ter um merecimento, né, por tudo aquilo que fazem. O padre Landel fez e ele merece ser reconhecido por tudo que ele fez e que seja material didático nas escolas Brasil afora. Bom, o Instituto Histórico e Geográfico me convidou para ir até Porto Alegre para nós conversarmos sobre essa importância de introduzir no currículo das escolas a história do padre Landel de Moura, os seus experimentos, a sua vida, a sua descoberta. Então eu estive em Porto Alegre com toda a equipe do Instituto Histórico e Geográfico discutindo essa problemática de introdução no currículo escolar das crianças, da educação, a vida e obra do padre Landel de Moura. Agora, o porquê de Itu está relacionado ao Memorial Landel de Moura, ao padre. O padre Roberto Landel de Moura tinha diversos irmãos. O Edmundo era um deles. E o Edmundo Landel de Moura, irmão do padre, era pai do meu sogro, Renato Landel de Moura. Então, o Renato veio para São Paulo para morar aqui. E os seus descendentes, o seu filho, veio morar em Itu. Aqui se instalou e viveu. E seus filhos cresceram aqui. E esta é a relação de Itu com o padre. E eu casei com o sobrinho neto do padre Landel de Moura. E, por afinidade, sou também sobrinha neta do padre Landel de Moura. E esta é a relação. E por que aqui neste local? Porque nesta casa ao lado foi onde eu vivi. E meus filhos, morávamos em São Paulo, mas finais de semana passávamos em Itu. E meu filho foi criado praticamente com essa relação Itu-São Paulo. E ele guarda essas imagens, essas histórias. E ele quis agora reconstituir a vida e obra do padre em Itu, onde seus descendentes vieram. Nós decidimos criar um memorial sobre o padre para divulgar a história do padre aqui em Itu, né? E esse memorial fala sobre a história do padre, tem a cronologia da história dele, a gente fala da diferença entre Marconi e o padre Landel, tem as patentes, os recortes de jornais, a vida religiosa, os outros estudos a que ele se dedicou. E a ideia aqui é juntar
a divulgação sobre o Padre Landel junto com um projeto social que a gente tem, que é justamente inclusivo para todos, trazer crianças, num primeiro momento, trazer crianças de escola pública, para fazer a visitação. E o projeto piloto é dar aula de inglês e educação financeira para essas crianças. Tudo grátis, onde elas vão poder aprender sobre a história do padre e ter aula de inglês e educação financeira. Todos os painéis aqui do memorial estão na língua inglesa e português, justamente para ter essa inclusão, né, do idioma inglês aqui no memorial. E também o que a gente quer passar especialmente é que a história do padre é uma história, ele era pobre, não teve apoio financeiro do governo e privado, ele vivia longe dos centros científicos da época, que era Europa e Estados Unidos. Todos os inventos dele foram feitos somente por ele, peça por peça. Ele era padre e no momento no Brasil, do positivismo, né, que a igreja passava a ser, digamos, o carro-chefe passou a ser a ciência em vez da igreja, né? E ele foi incompreendido e perseguido, né? Então é uma história de perseverança, resiliência e superação. E é isso que a gente quer passar para essas crianças, justamente essa história que o padre, com tudo isso, conseguiu transmitir a voz sem fio, né, dentro desse cenário que ele viveu, e colocar uma sementinha nas crianças que tudo é possível, né? Só depende delas, acreditar nelas. E o padre era um brasileiro e foi o primeiro a transmitir a voz sem fio no mundo, né? Então a gente quer mostrar para as crianças que tudo é possível. Depois que eu li o livro do Hamilton, O Brasileiro que Inventou o Wireless, me deixou muito inspirado sobre a história do padre. E eu comecei a buscar informações sobre o padre na internet e eu percebi que haviam informações soltas, não havia um local onde pudesse ter acesso a todas as informações dele. Então foi aí que eu decidi criar o site landeldemoura.org, onde a ideia é consolidar todas as informações do padre, onde as pessoas possam ter acesso em um local, né, somente. E no site tem um ponto inédito que, com a ajuda do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, todos os manuscritos do padre foram digitalizados. Então, hoje o site, quem quiser ter acesso, pode ter acesso a todos os manuscritos dele que estão lá. Também tem informação sobre as diferenças entre Marconi e o padre, todos os livros que foram escritos sobre o padre e os livros que foram mencionados, que mencionaram o padre também estão lá. Então tá bem completo, né? O memorial ele foi montado cronologicamente, né? Então tem a linha do tempo sobre a história desde que o padre nasceu até o seu falecimento. Tem um outro painel que fala das principais diferenças entre Marconi e o padre Landel. Esse espaço que a gente está é o espaço das invenções e patentes. Inclusive, a gente imprimiu as patentes americanas, né? Tem também a patente brasileira aqui no site. E ele é bem didático. Então, tem som, imagem, as pessoas podem pegar, né? É bem interativo.
Mas ele, por ter uma cabeça inovadora, ele sempre enfrentou muitos problemas, né? Até essa devoção à Nossa Senhora Aparecida também teve problemas na época, porque a igreja não aceitava tanto, né? Ele estava inovando, né? Estava inovando. E essa foi uma característica da vida dele, né? Foi um homem à frente do seu tempo. E ele ficou assim muitos anos assim, digamos, relegado ao ostracismo mesmo, né? Se não fosse o livro do Fornari, que foi o primeiro livro a respeito, ninguém ia saber nada do que tinha feito o padre Roberto Lando de Moura, né? Eu e outros pesquisadores viemos depois. Esse documentário é uma homenagem a esse padre inventor brasileiro, o verdadeiro inventor do rádio e de outras invenções. Então, aqui dentro do memorial, nós fizemos algumas entrevistas com pessoas importantes que trouxeram, né, desse padre coisas que estavam muito guardadas, né, e a gente está florescendo tudo isso para as escolas públicas e para outras pessoas.